Salve Maria, sou servo missionário Roberto, missionário católico. É simples. Para de ser desonesta, pastor da SCP. As imagens lá na igreja luterana, na igreja calvanista, são simplesmente para ilustrar, porque eles se apartaram do magistério. Simplesmente tem diferença. Uma imagem via sacra, certo? E a imagem que tem lá nas igrejas protestantes, como por exemplo a luterana. Tem diferença, meu irmão. Salmo 95:9. Adorai o Senhor através dos ornamentos sagrados. O que é um ornamento sagrado? Uma imagem, um ícone que vai me levar a Deus. Uma imagem que é só para ilustrar uma arte plástica, isso não me leva a Deus, meu irmão. Porque não são imagens via sacra. Ah, mas Deus, ele proíbe as imagens, sim, para ser venerada, como você disse. Mas a arquitetura plástica, a arte, a beleza, Deus aprova. Meu irmão, pelo amor de Deus, pô. Vocês são desonestos, pô. Vocês são mentirosos, sim que vocês são. Simplesmente o Concílio lá no século VII já oficializou isso, meu irmão. Simples entender isso. 800 e... Vamos aqui nos documentos. Vocês usam o catecismo para distorcer. Para conhecer primeiro a fé católica para distorcer, mas não consegue, meu irmão. Aqui, ó. Lá em 787, ó. No Concílio Ecumênico de Nicéia, pô. Lá no primeiro século, foi encontrado um fragmento, uma imagem. Olha só. Século 3, meu querido. Essa imagem te remete o quê? Te leva o quê? É simplesmente uma imagem arte plástica? É simplesmente uma imagem, uma beleza que... Meu irmão, isso aqui me leva a Deus, pô. Aqui eu contemplo o quê? A grandeza, como Nossa Senhora tem um amor por Cristo e Cristo tem um amor por Nossa Senhora. Nossa Senhora amamentando o verbo e o profeta apontando a estrela. Lá no século III, lá no Catatumba de Priscila. Lá no primeiro século, nos restos mortais, na Catatumba, tinha imagens. Pô, pelo amor de Deus, pô. No templo do rei Salomão, cheio de imagens, etc, etc. Aquelas imagens no templo do rei Salomão é pra quê, então? É só para ilustrar, como diz o doutor Rodrigo Silva, como você, os doutores da ACP? É pra quê aquelas imagens? Olha só, você pega aqui... O que Deus está proibindo é outro Deus, imagem de deuses. Imagem que não te remete a nada, imagem que não te leva a nada. Oh, pelo amor de Deus, pastores, pelo amor de Deus, pô. Olha só, você pega aqui, ó. Se não tivesse texto bíblico, beleza, pô, o catolicismo está errado. Mas tem texto bíblico mostrando a beleza e o respaldo dessa beleza das imagens para te levar, para te conduzir a Deus. Número 28:9, quando o povo olhava a serpente aí, o povo era curado, pô. Pelo amor de Deus, pô. Diz que tá refutando Daniel Silveira. Cecita é fonte protestante, meu querido. Oh, pelo amor de Deus, pô. Olha só. Êxodo 25:18. Olha só. Êxodo 25:10, Deus está falando com o pastor universal, o porta-voz Moisés. E o 17, ó. Farás também uma tampa de ouro puro, cujo comprimento será de 2 covados e meio, e a largura de 1 covado e meio. Fará 2 querubins de ouro, e o fará de ouro batido determinado da bunda de um lado, outro de outro lado, ó. Essa imagem, essa Arca da Aliança, ficava ali no Santo do Santo, pô. O lugar mais santo. Pô, meu Deus do céu, pô. E tantas cortinas, Êxodo 26:1, ó, do tabernáculo, tinha querubins artisticamente bordados, porque isso me remete o que me leva o quê? Que é um lugar santo, que é o lugar da presença de Deus, pô. A cruz me remete o quê? Gálatas 3:1. Paulo prega a imagem do Cristo crucificado.
O que é isso então? É João 10, 23, 22, 23. Cristo passeando um templo cheio de imagens e escultura. Atos Apóstolos 3, os apóstolos congregando ali num templo cheio de imagens e escultura. Atos Apóstolos 5 ali você vê, João 5 ali, quando Cristo cura aquele paralítico, ele está lá no templo. Pelo amor de Deus, pô. Olha só, e ainda mais, Deus se manifestava e falava com Moisés através das duas imagens. Por quê? Porque a imagem te remete, te leva a Deus. E aí, o que você me diz? E a tradição vai seguir, porque o Velho Testamento são sombras dos bens vindouros, Hebreus 10, 1. Se irá se contemplar e o respaldo para você entender as imagens via sacra com o Novo Testamento, meu querido. Os dois querubins prefiguram servos, a Arca da Aliança prefigura Nossa Senhora, o maná, a Eucaristia, o cajado de sacerdócio que floresceu e a palavra, o verbo. Pô, pelo amor de Deus, né, meu? Voltando aí, fica, mas a luterana tem imagem, mas só para ilustrar. Simples, meu irmão. Ah, mas a calvanista tem imagem só para ilustrar. Tem diferença. Imagem via sacra é diferente das imagens que tem ali na igreja calvinista, na igreja luterana. E uma observação. Essas igrejas protestantes, que é calvinista, luterana, são pedaços da verdade. Certo? É simples, A Bíblia nos ensina que Deus usa através das imagens para manifestar a sua glória. Número 28, 9, aqui, Êxodo 25, 22, Ali virei ter contigo, de cima da tampa do meio dos querubins que estão sobre a Arca da Aliança, que te darei todas as minhas ordens para os israelitas. Aonde que isso aqui é uma ilustração, uma arte prática? Que o próprio Deus está falando com Moisés através das duas imagens. Ali no tabernáculo, ali na tenda. Olha só que interessante. E ainda mais, vamos mais além ainda para entender essa mentira desses apologetas das CACP. Êxodo 26, 1. Fará o tabernáculo de 10 cortinas. Não vem que no Salmo 115, Salmo 134, que isso aqui é uma mentira também, tá, meu querido? Tá falando de outro deuses. Cortina de linho fino, retorcido, de púrpura, violeta, púrpura, escalante, de carmesim, sobre as quais alguns querubins serão artisticamente bordados. Aonde? Ali onde vai abrigar a Arca da Aliança, o objeto santíssimo. Salmo 95, 9, Salmo 28, 2. Adorai o Senhor através dos ornamentos sagrados. Não ornamento sagrado que serve para ilustrar, não. Certo, meu querido? Não vem com essa papo furada, essa patifaria, não. Funciona com quem não conhece Bíblia. Funciona com vocês, com essas divisões, com essas igrejas. Tanto que você for prestar atenção, se você for lá na plenitude do trono de Deus, tem duas imagens ali. Da bispa e do apóstolo. Se você for lá na Pazia, tem imagem de pomba. Se você for lá na R.R. Soares, tem imagem do R.R. Soares. Se você tem várias igrejas que usam de imagens. Para vocês é ilustração. Para nós a imagem via sacra tem uma profunda prefiguração dos santos. E por aí vai. E tanto que Deus abobina tanta imagem, etc. Aquelas imagens de 12 bois é só para ilustrar, meu irmão. Prefigura os 12 apóstolos. Leões, bois, leões prefigura o leão da tribo de Judá. E por aí vai, meu querido. E tanto que a glória de Deus pairou sobre esse templo. A glória de Deus se agradou com esse templo cheio de imagem e escultura, onde que Cristo passeou, onde que Cristo pregou, etc, 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 e vai, por aí vai. Certo? Poder citar vários versículos aqui, mas tá amplo para vocês. Chupar essa manga aqui para vocês, Olha só, a primeira imagem de Nossa Senhora, que eu acabei de mostrar aqui, uma das mais antigas, pintada por Evangelista São Lucas. Então, São Evangelista São Lucas, ele é um idólatra, porque está pintando uma imagem de Nossa Senhora.
É pra quê? Pra ilustrar pra quê? Tem todo um contexto, meu irmão. Certo? Para vocês pode ser uma ilustração. Certo, meu querido? Porque vocês são igreja fundamento de homens. Certo? E essa teologia barata, fundo de quintal. Procura, pesquisa pais da igreja primitiva. Não igreja protestante que surgiu lá em 1517. Causando Calvino e Lutério. Oh, pelo amor de Deus, meu querido. A imagem de Jesus no sundário, santo sundário, ó, pelo próprio Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele é um idólatra, certo? Segunda imagem de Jesus está na toalha de Verônica. Quando Jesus seca, só assistir aquele filme A Paixão de Cristo, você vê, fica o retrato da imagem de Cristo. Então, seria Santa Verônica uma idólatra? Como dizem os pastores da CACP? Certo? Então, Santa Verônica é uma idolatria, é uma idólatra. Os apóstolos são idólatras. Paulo, ele é um idólatra, porque ele prega a imagem do Cristo crucificado. Certo? A terceira imagem de Jesus, mais antiga, do bom pastor, essa aqui, ó. Olha só. Bom pastor. Jesus com a ovelha no ombro, etc. Lá do ano, ó, 150, uma da mais antiga, no primeiro século. E a outra do terceiro século. Na Catatumba tinha várias imagens. Por quê? Te aponta e te leva o quê? Ali são os mártires que morreram em favor do reino. De acordo com uma tradição. Quando o povo entrava ali no templo ali do rei Salomão, o povo contemplava e adorava a Deus através dos ornamentos sagrados. Josué 7,6 postou através do ornamento sagrado. Culto de honra ao ornamento sagrado. Ah, mas naquele tempo não fazia, meu irmão. Aquele tempo são sombras. Você vai entender o que Josué fez ali no Novo Testamento. Que FS3, a Divina Universidade Cerebreira, será conhecido pela igreja. Certo? Jesus com a ovelha aos ombros. O ano 150 da era cristã. Então, meu irmão, não tem como. Essa relíquia aqui, essas imagens. Aqui, ó. O evangelista São Lucas, ele era um homem dotado de dons, pô. Médico, desenhista, artista plástico, se converteu, pô, a essa igreja. E simples, pô. Aí o cara faz um vídeo de 1 hora sentando a mamando no Daniel Silveira, pô. Aqui, ó. O que Deus está proibindo, se fosse imagem de outro Deus, até que ia, meu querido. Ó, lá no Catecismo, 2131, 2130, 2129, 2132. Para você entender. Lá no Concílio Ecumênico e Nicéia. No 7º século, século 7, ó. Lá no primeiro século já tinha imagem, pô. Representações de imagens. E etc, etc, etc. Não queira comparar a igreja católica com as imagens católicas, com as imagens que tem ali na luterana. Ou nas imagens que tem ali na calvinista. Toma vergonha na sua cara, pô. Toma vergonha na sua cara. Certo? E vai pregar o evangelho. Apologetas fundo de quintal. Misericórdia, pô. Não tem amor nenhum pela igreja, pela tradição. Muito menos nem respeito pela história. E muito menos respeito pela a memória dos mártires. Que são lembrados através das imagens via sacra. Certo, meu querido? Ó, o evangelista São Lucas está lembrando o profeta Balaão. Então ele é um idólatra, pô. Tá lembrando, tá te remetindo o quê? Nossa Senhora amamentando o Messias. O verbo. Salve Maria, sou missionário Selva Aberta.